pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Português em Ação. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o processo de formação de palavras, como as palavras foram surgindo, né, ao longo da história, né, e vamos ver que a partir dessas palavras que surgiram primeiro, foram se formando outras palavras também, né? Então, peguem o material de vocês neste dia verde e amarelo do 7 de setembro, que na verdade não é 7 de setembro, mas é quase, né? E aí a minha blusa em homenagem, né, ao 7 de setembro. E peguem o material de vocês e mãos à obra. Processo de formação de palavras. Bom, primeiro de tudo, né, eu queria falar um pouquinho sobre as palavras primitivas e as palavras derivadas. As palavras primitivas são aquelas que dão origem a outras palavras. E as palavras derivadas são aquelas que são originadas por outras palavras. E agora, para a gente poder ver, se descobre um pouco sobre o que é a palavra primitiva e o que é a palavra derivada, vai um desafio aí. Olhem essas palavras que eu vou colocar na tela e digam qual delas vocês acham que veio primeiro. Pedrada, empedrar, pedra e pedraria. Qual delas veio primeiro? Acertou quem disse que a palavra pedra foi a primeira palavra a ser criada pelo homem. A partir dessa palavra pedra, tá, vem as outras. Por quê? Porque eu só posso jogar uma pedra se eu tiver uma pedra. Então, a pedra foi o primeiro nome que foi criado aí. E logo em seguida vieram pedrada, pedreira e empedrar. Ok? Todas são palavras derivadas da palavra pedra. Ficou claro? Bom, então vamos continuar. Nós temos dois processos de formação de palavras. Um deles é a derivação e o outro deles é a composição. Ok? Na derivação, eu posso ter vários tipos de derivação também. O que é a derivação? A derivação é quando tem um radical, ou seja, a palavra não vai ter mais de um significado juntos, vai ter um só, como é o caso, por exemplo, de pedraria, né? Pedreira, são palavras derivadas, né? Agora, por exemplo, o caso de composição, couve-flor, eu tenho dois radicais juntos numa única palavra, então essa palavra é feita por composição, ok? Então, derivação, vamos lá, derivação tem um radical. E palavra feita por composição tem dois radicais, ou mais às vezes, mas normalmente são dois. Bom, o processo de derivação, ele pode ser uma derivação prefixal, que é aquela que a gente põe um prefixo, lembrem-se, pré vem antes, tá? Então, por exemplo, a palavra fazer, por exemplo, esse des é um prefixo que indica a inversão daquilo que vem depois. Então, desfazer é inverter esse processo de fazer, é fazer esse processo contrário. E essa é uma palavra formada por derivação prefixal, porque na palavra fazer, a gente acrescentou o prefixo que vem antes, no início da palavra desfazer. Ok? Beleza. Então, agora, vamos à derivação sufixal. O que é isso? Sufixo é um pedacinho de palavra que vem depois. Por exemplo, engenheiro. Esse pedacinho eiro indica uma profissão. Engenheiro, pedreiro, copeiro, né? É a pessoa que lava os copos, é a pessoa que carrega as pedras e os tijolos para fazer a nossa casa, é a pessoa que fabrica engenharias, né? Então, esse eiro indica uma profissão, ok?
tem outros significados para eiro também. Bom, mas essa palavra, então, pedreiro, eiro, é um sufixo. Então, essa palavra foi formada por derivação sufixal, ok? Bom, nós temos também, tá, outros tipos de derivação. Temos a derivação parasintática, que é uma derivação em que o prefixo e o sufixo vêm juntos na palavra e não dá para usar separado. Por exemplo, entristecer. Existe alguma palavra em triste? Não, né? Existe alguma palavra tristecer? Também não. Então, a gente não pode usar separadamente, tem que usar os dois juntos na palavra entristecer, ok? Bom, isso seria, quando a gente tem que usar os dois ao mesmo tempo, sem poder usar separadamente, seria uma derivação parasintética. A derivação prefixal e sufixal também, tá? Ela é uma derivação que vem prefixo e sufixo também, igualzinho à parasintética, que sintetiza os dois. Só que a diferença dela é que o prefixo e o sufixo podem ser usados separadamente. Por exemplo, a palavra imoralidade tem i, que é o prefixo, e dade, que é o sufixo, né? Então, a imoralidade tem dois, só que eu posso usar separadamente. Eu posso usar a palavra imoral? Eu posso usar a palavra moralidade? Então, eles são usados, podem ser usados separadamente. Isso é que caracteriza a derivação prefixal e sufixal, ok? Existe também um outro tipo de derivação, que é a derivação regressiva, que é uma derivação em que as palavras perdem fonemas e formam uma outra palavra menor. Por exemplo, o caso da palavra beijar. Beijar surgiu primeiro. E dessa palavra, desse processo de beijar, é que foi criado o substantivo beijo. Só que beijar tirou, né, dois fonemas, o ar, né? Tirou esses dois fonemas e aí colocou no lugar dele um outro fonema, ok? Então, beijar tirou a R e pôs o O. Então, mudou aí e diminuiu a palavra. Então, essa é uma derivação chamada de regressiva, tá? Bom, nós temos também um outro tipo de derivação, que é a derivação imprópria. A derivação imprópria é aquela que a gente usa uma palavra, que é de uma classe, por exemplo, um substantivo, tá? A gente usa ela como se fosse um adjetivo, por exemplo, ou ao contrário, ok? Então, isso seria derivação imprópria. Bom, agora nós temos também os processos de justaposição e de aglutinação, que são partes, né, do processo de formação de palavras, que é a composição. Então, a composição ela pode ser de duas formas. Ela pode ser pelo processo de justaposição, tá? Que é um processo que pega as duas palavras e coloca as duas iguais, sem perda de som nenhum da palavra. Por exemplo, mini saia. Se eu for falar, por exemplo, ele é tamanho mini, né? Mini, todos os sons. A saia dela é longa, saia. Agora, se eu juntar as duas, não perdeu nenhum sonzinho, mini saia. Então, essa é uma palavra formada por um processo de composição, mais especificamente por justaposição, tá? E nós temos também o processo de formação de palavras de aglutinação. Como eu já disse, tanto a justaposição e a aglutinação são processos de composição que são considerados processos de composição quando tem dois radicais ou mais, como é o caso de mini saia. As duas têm significado, pequeno e saia, coisa para vestir, né? Então, são dois radicais que se juntam. Também a aglutinação, igual eu falei, só que ela também junta palavras, dois radicais, só que ela perde sonzinho uma palavra ou outra, perde um sonzinho aqui e outro ali, tá? Como é o caso, por exemplo, da palavra
planalto. O que planalto significa? É um plano alto. Só que aí perdeu o O e virou planalto. Deu para entender, então, o processo de aglutinação perdendo sons? Então, pessoal, por hoje foi só. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.